Olá pessoal, bem-vindo à aula 11.2. Nessa aula 11.2 a gente vai continuar falando de teoria da escolha pública, em particular um teorema muito importante, que é o teorema da impossibilidade de Arrow. Tá? Esse teorema mostra que nenhum mecanismo de escolha entre aqueles vários existentes, não só votação pela maioria, mas nenhum mecanismo de escolha atende a umas propriedades interessantes que nós colocamos aos indivíduos e à sociedade. Tá? Primeiro aos indivíduos, naqueles axiomas de teoria da escolha, depois algumas propriedades para a sociedade também vão entrar aí, tá bom? Eu sou o professor Vitor Sena, esqueci de falar no vídeo anterior. Eu adotei que eu vou falar isso no primeiro vídeo para não ficar tão cansativo, né? No curso de micros ficou um pouquinho cansativo. Mas vamos lá para a aula de hoje. Vou mostrar aqui para vocês essa parte. O teorema da impossibilidade de Arrow é o seguinte, né? De acordo com o Stiglitz, que é um autor também de economia do setor público, o famoso teorema da impossibilidade de Arrow, escrito nesse texto de 1950 e no livro também, que o Arrow sistematizou isso mais em 65, demonstra que é impossível encontrar um mecanismo de votação que atenda simultaneamente os 4 axiomas abaixo. Tá? Escolha não ditatorial, então esse aqui é a novidade, eu vou falar mais dele daqui a pouquinho, mas é que não existe um ditador escolhendo para a sociedade. O ditador, no entender desse teorema, é bem específico, a gente vai entender bem, mas é que as preferências sociais não podem ser exatamente iguais às preferências de um só indivíduo. Tá? E aí esse indivíduo, se ele estiver influenciando o resultado social, ele será o ditador. Tá? Transitividade, a gente falou no finalzinho da aula passada sobre a transitividade, então a transitividade continua valendo aqui, é aquela mesma do consumidor, tá? Independência das alternativas irrelevantes, ela é um pouquinho consequência da transitividade, mas é mais válida aqui para o caso de escolha social, a gente vai entender melhor. É que uma nova alternativa não pode alterar o ordenamento que você já tinha antes, tá? Ela pode ficar melhor do que o que você já tinha no meio, alguma escolha no meio, ou pior do que você já tinha, mas ela não pode trocar a ordem que você já tinha pré-estabelecido, tá? Geraria inconsistência. E domínio irrestrito, tá? Que seria válido para qualquer escolha pública que você possa fazer. Tudo bem? Então, esses são os 4 axiomas aí que o Stiglitz sistematizou, tá? Escolha não ditatorial, transitividade, independência das alternativas irrelevantes e domínio irrestrito. Na verdade, a gente pode ter uma versão mais sucinta do teorema com os 3 primeiros axiomas. Tá? Escolha não ditatorial, que eu estou colocando aqui como ND, a transitividade, que eu estou colocando como T, e a independência das alternativas irrelevantes, que é IAI. Tá, ok? Então, o teorema um pouquinho mais formalizado aqui é que é impossível um mecanismo de votação alternativo que seja não ditatorial, resolva o problema do voto pela maioria, né, ou o vencedor de Condorcet, tá? Tá relacionado com essa independência das alternativas irrelevantes e satisfaça outras propriedades que seriam desejadas, como a transitividade e a completitude. Tá? Um esqueminha gráfico que eu fiz aqui vai ajudar a entender. Tá? Nós temos 3 axiomas aqui, deixa eu colocar não ditatorial, a transitividade e a independência das alternativas irrelevantes. Tá? Eu posso fazer um triângulo que nós desejamos socialmente, né? A gente pode concordar, deixa eu fazer mais bonitinho, nós podemos concordar socialmente que é legal ter uma escolha que não seja ditatorial, tá? Não tenha um indivíduo escolhendo por toda a sociedade. A gente
quer continuar com a transitividade porque ela é uma propriedade interessante. Em Microeconomia 1, talvez vocês tenham visto que quando não há transitividade, esse consumidor pode perder dinheiro indefinidamente, porque ele vai ficar ciclando nas escolhas dele. A independência da alternativa irrelevante, que também vou mostrar um exemplo específico, é bastante interessante da gente manter, tá? Talvez socialmente tem algumas questões que a gente pode levantar sobre isso, mas depois a gente entra nesse detalhe, tá? Então nós temos esse triângulo aqui que eu estou formando, que é o triângulo com os 3 axiomas que nós desejamos, tá bom? Então no slide também tem esse triângulo aqui, né? A questão é que a gente gostaria que todos os vértices desse triângulo estivessem valendo, só que a gente nunca consegue ter todos os vértices, tá? Então, quando 2 desses vértices estão garantidos, você tem transitividade, você tem não ditatorialidade, você tem uma questão da independência das alternativas irrelevantes violada, tá? Sempre você consegue achar um daqueles axiomas violados, tá? Ou quando você tem não ditatorialidade e a independência da alternativa irrelevante, você não tem a transitividade. E quando você tem transitividade e independência das alternativas irrelevantes, você não tem a propriedade da não ditatorialidade, tá bom? Então, os vértices desse triângulo aqui nunca estão acesos ao mesmo tempo, tá? Então, é uma espécie de triângulo de ferro aí para isso. Deixa eu mostrar isso com um exemplo, tá? Eu não vou aprofundar aqui na prova do teorema, tá? Mostrar por que o teorema é válido. É bem interessante a prova, né? Mas não é objeto de um curso de graduação, tá? Depois eu posso dar uma ideia do que a prova envolve, né? Mas eu teria que mostrar aqui que qualquer mecanismo, né? Então você pode pegar vários mecanismos de escolha, tudo bem? A gente pode pegar a votação pela maioria, que é um dos mais usados, né? E mostrar que votação pela maioria não atende àquelas propriedades, né? E aí eu teria que mostrar de uma maneira mais geral que vários mecanismos de escolha não atendem àquela propriedade, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui para vocês pegarem a ideia um pouquinho melhor, tá? Suponha que 5 moradores de um condomínio tenham que decidir sobre 2 alternativas de investimento na área comum, tá? Isso aqui é um condomínio bem pequeno, então 5 pessoas vão decidir para esse condomínio todo. Digamos que a reunião de condomínio deu pouca gente, né? Eles não tinham quórum mínimo, e aí essas 5 pessoas vão decidir sobre todo o condomínio, né? Quórum mínimo é uma regra de decisão também, ela entra num determinado mecanismo de escolha, por isso que a gente coloca às vezes quórum mínimo para ter uma decisão que pelo menos mais de metade das pessoas estejam presentes, não é isso? Então também isso é um mecanismo de escolha, tá? Sem quórum mínimo, só os presentes decidem por todos, né? Então é uma questão interessante. Quando você começa a estudar os mecanismos de escolha no detalhe, tem muita regra adicional que faz com que um mecanismo seja um pouquinho diferente do outro, etc. Até eleições representativas, por exemplo. Bom, então vamos lá. O Estatuto do Condomínio estabelece que o tipo de decisão vai ser tomada por pontos, tá? Vou falar disso aqui mais para frente, chama de Borda Rule, que tem a ver com o matemático francês Jean-Charles Borda, tá? Do século XVIII. Então, desde o século XVIII o pessoal já teorizava sobre esses assuntos, tá bom? De eleições, e principalmente no século XVIII, porque a França estava passando pela Revolução Francesa, né? E tinha todo um questionamento se votação era melhor ou não do que a decisão do rei soberano, tudo bem?
Então, vamos lá, vamos ver, vai ser uma votação por pontos, tá? Então, a gente pode colocar uma regrinha aqui que quem faz mais pontos ganha, ou quem faz menos pontos ganha, como eu já vi em alguns livros colocar. Não faz muita diferença, podemos colocar aqui quem faz menos, a primeira colocação faz 0 pontos, e a segunda colocação faz 1 ponto, e quem tiver menos pontos ganha, tá? Vamos fazer dessa forma, organizar dessa forma para entender. E esses condôminos aí estão decidindo sobre uma piscina, tá, para o condomínio, ou uma quadra de tênis, tá? Ele só tem um espaço e se construir a quadra de tênis não dá para construir a piscina, e se construir a piscina não dá para construir a quadra de tênis, tá? Então, vamos pegar aí, tem o Jair, tem o João, o Tom, a Lúcia e a Joana, né? Você vai ver que a quadra de tênis vai ser escolhida, tá? Se fosse votação pela maioria, você ia ter 3 votos aí para quadra de tênis, e piscina só teve 2 votos. Esse exemplo aqui a gente está usando com esse mecanismo chamado de regra de borda, tá? Mas a gente podia estar usando votação pela maioria, eu teria que mudar um pouquinho o exemplo, mas daria para fazer com votação para maioria também, tá? Então, regra de borda também funciona. Então, deixa eu colocar aqui, né? Nós temos o Jair, o João, a Lúcia e a Joana, tá? Esses dois aqui preferem piscina, a quadra de tênis, e esses 3 aqui é quadra de tênis, preferível a piscina. Tá. Se a gente fizer por votação e ganha aquele que tiver menos pontos, né? A gente vai ver que quadra de tênis fez 2 pontos, porque a gente está juntando esses pontos que fez aqui em cima, tá? Então, deixa eu ressaltar de vermelho aqui, ó. Aqui vale 1 ponto e aqui vale 0 pontos. Então, T e 1 fizeram 1 mais 1, 2 pontos, né? E piscina fez o que? Piscina fez 3 pontos, né? Ganha quem tem menos pontos, então ganhou a alternativa quadra de tênis. Tá ok? Então o que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma população com 5 indivíduos. Essa população passou por um determinado mecanismo de escolha, né? Esse mecanismo de escolha foi lá e decidiu que seria a quadra de tênis para o condomínio. Então vamos fazer a quadra de tênis. Só que, habilmente, um desses condôminos aqui, tá? Digamos que o Jair colocou uma opção lá que é nada a ver com o assunto, né? Ele falou que tem que reformar a biblioteca também da área comum do condomínio, tá? Digamos que tem uma biblioteca, um espaço de estudo para as crianças no condomínio também, e ele falou que tem que reformar a biblioteca, que é uma coisa que também está precisando. Então, tem mais uma alternativa, tá? Ela é até não relacionada aos esportes, tá? Então mostra que ela é irrelevante, né? Irrelevante para os esportes. Mas ela inclusive poderia ser alguma outra alternativa de esportes também, por exemplo, uma academia, tá? Não tem problema. A questão aqui é que ela não pode alterar o ordenamento da escolha, tá? Então, em tese, aqui a biblioteca fica mais evidente, né? Em tese, deveria ser irrelevante para a posição de T e P anterior, tá? Então, eu coloquei aqui de novo, né? E ela de fato é irrelevante se você pegar cada indivíduo isoladamente. Então, vamos pegar aqui de novo o Jair, o João, Tom, Lúcia e Joana. Então repara o seguinte, todos eles ficam consistentes aqui, tá?
Então o Jair continua preferindo piscina, só que ele coloca a biblioteca como a segunda e por último ele coloca a quadra de tênis. O João também coloca piscina, coloca a biblioteca em segundo lugar e depois a quadra de tênis. Então esses dois aqui preferem muito a piscina, só que eles preferem alguma coisa antes da quadra de tênis. Então prefiro fazer algum outro uso com esse dinheiro do que construir a quadra de tênis, tá? O Tom, a Lúcia e a Joana continuam preferindo a quadra de tênis, tá? E vamos colocar que eles deixam a biblioteca por último, tá? Então eles preferem ainda a piscina, mas não querem saber de uma opção que não esteja relacionada com os esportes. Então veja só, B fica por último para eles três. Então acontece o seguinte, né? Nenhum desses condôminos, nenhum desses eleitores mudou essa preferência inicial, tá? Então eles estão sendo consistentes com os axiomas de preferência, tá? Eles estão sendo completos porque eles conseguem decidir onde que o B fica, tá? Né, teria que ter mais informação para ver se eles quebram ou não a transitividade, mas a princípio, se eles estão ordenando completamente aqui, não estão quebrando a transitividade dessa forma que eu estou colocando, tá? Então, continua preferindo piscina à quadra de tênis, esses dois aqui, ó, tá? E esses três aqui continuam preferindo quadra de tênis à piscina. Isso está ok, tá? É só o local onde eles colocam a biblioteca é que é diferente, mas a princípio isso não está violando nada, tá? Bom, mas vamos de novo fazer a regrinha de borda, né? Então aqui vale 0 pontos, aqui vale 1 ponto e esse último vale 2 pontos. E ganha quem fizer menos pontos, ou a opção que tiver menos pontos, tá? Então vamos ver o caso aqui de piscina. Piscina fez 1, 2, 3 pontos. Então piscina teve 3 pontos. Ok? Vamos ver a opção biblioteca. Biblioteca fez 2 pontos aqui, mais 6 pontos. Então biblioteca fez 8 pontos. Então, como 3 indivíduos colocam a biblioteca lá no final, faz muitos pontos, né? Então fica classificado lá atrás. E quadro de tênis teve 4 pontos aqui e 0 pontos aqui. Então quadra de tênis teve 4 pontos. Então ganha quem teve menos pontos aí nesse caso. A opção ganhadora foi piscina, com 3 pontos apenas. Tá bom? Então olha só, a mesma população, o mesmo mecanismo de escolha, só que a opção escolhida agora em vermelho foi piscina. Então a outra opção, então temos, isso aqui está igual, o mecanismo de escolha está o mesmo, mas nós escolhemos agora piscina. Então quer dizer, não é válido para qualquer das opções que você coloque ali. Você quebrou a independência da alternativa irrelevante, tá? Quando a gente comparava só quadra de tênis e piscina, saía quadra de tênis, tá? Ao colocar uma alternativa a mais aqui, então nós temos quadra de tênis, biblioteca e piscina. Então ao colocar essa alternativa a mais, nós temos que piscina é escolhida. Não deveria ser assim. Isso está denotando que essa sociedade tem ordenamentos diferentes, ou que ao colocar uma alternativa, o ordenamento da sociedade muda. Então se você só se concentrar em quadra de tênis e piscina, a primeira forma que a gente usou para escolher falava que quadra de tênis é preferível à piscina. A segunda forma está falando de alguma maneira que piscina é preferível à quadra de tênis. Então você tem uma contradição. Isso contradiz o axioma da independência da alternativa irrelevante. Então, isso não está garantido. Isso não estando garantido quer dizer que você violou um daqueles axiomas ali, ó,
foi esse caso aqui, né? Você tem a transitividade dos indivíduos, você tem a não ditatorialidade, tá? Nenhum desses indivíduos sozinho representa a preferência social, tá? Que a preferência social segue essa ordem daqui, ó, P, T e B, tá? E nenhum dos indivíduos tem essa preferência em particular, porque a piscina fez 3 pontos, quadra de tênis fez 4 pontos e biblioteca fez 8 pontos. Então esse é o ordenamento social, mas nenhum dos indivíduos tem esse ordenamento social. Então a gente pode falar que a não ditatorialidade está atendida, tá? A transitividade de todos esses indivíduos está atendida, mas o que não está atendido é justamente aquele independência do axioma, ou melhor, independência das alternativas irrelevantes. Ok? Então, bem interessante esse exemplo aí, tá? Para quem achou essa regra muito diferente, né, a borda rule se aplica em alguns casos corriqueiros que a gente vê no dia a dia, tá? Por exemplo, quando você pergunta qual é o maior clássico do futebol brasileiro, né, vira e mexe aparece uma pesquisa como essa. Eu acho que aqui é uma da revista Placar, tá? Mas existem outros canais, outros meios que também usaram. E aí perguntam para vários jornalistas, aqui no caso perguntaram para mais de 2.400 jornalistas e pediram para eles colocar, na verdade, não apenas, mas um ranqueamento de quais eram, ou lembrança, né? Tipo, coloque aí os 5 maiores clássicos brasileiros que você lembra. Então perguntavam para o jornalista, fale quais são os 5 maiores clássicos. Então os mais votados aí viravam o clássico maior de todos os tempos do Brasil, tá? Isso é tipo uma regra de pontos, tá? Você está votando porque não é só um único escolhido, mas são várias opções, né? No caso aqui o Grenal, o Grêmio Internacional, era o ganhador nessa pesquisa. Aí depois vinha Corinthians e Palmeiras, né? Em terceiro lugar o Flamengo e Vasco, né, com mais pontos do que o famoso Flamengo e Fluminense, o famoso Fla-Flu, né? Então Fla-Flu, que era muito famoso e falado antigamente, ficou em quarto, Atlético Mineiro e Cruzeiro em quinto, Corinthians e São Paulo em sexto e por aí vai, né? O famoso Bavi lá da Bahia e Vitória tá aqui, Paysandu e Remo aparece também, Santa Cruz Sport, uma rivalidade clássica, também tá aqui, e Palmeiras em São Paulo aparece em 10º lugar, tá? Então esses foram os confrontos clássicos do futebol brasileiro que foram mais lembrados e mais pontuaram nessa pesquisa. Tudo bem? Então tá aí como curiosidade, como uma forma de votação que é usada às vezes, tá? Então essas votações que você pede mais de uma opção geralmente refletem essa regra daqui, tá bom? Então na próxima aula a gente vai ver o teorema do pico único. Vou gravar uma aula 11.3 só para isso, e teorema do eleitor mediano, que é bastante relacionado. Então vejo vocês na aula 11.3. Terminamos por aqui o teorema da impossibilidade de Arrow. Espero que tenha ficado claro. Caso existam mais dúvidas, vocês podem me perguntar lá nos fóruns de debate no Moodle. Tá legal? Então, bem interessante aí. Até a aula 11.3. Tchau, tchau.